Boa noite, gente. Então, essa é a correção da segunda avaliação de Química do primeiro trimestre, tá? Vamos lá. Bom, galera, a primeira questão, ele dá um gráfico e ele pede para a gente analisar qual dessas equações genéricas seria a melhor opção. Então, o que a gente consegue analisar de cara que Y só pode ser o produto. Por quê? É o único composto que ao longo do tempo a quantidade ela vai aumentando. Olha, X e Y, o tempo vai passando e a quantidade ela vai diminuindo. A resposta correta, segundo o gabarito, seria o item A, onde ele dá uma proporção de 3 para 2. 3x para 2y. Mas, galera, dá para ver que a proporção não é de 3 para 2. A proporção é de 2 para 1. Então, apesar da universidade colocar esse gabarito, eu vou anular essa questão. Tá? Não existe nenhuma dessas opções que são condizentes com a realidade. Essa seria a mais próxima. Então, questão 1, a gente já começa bem, né? Anulada. Questão 2. Novamente, nesse caso, ele dá uma equação também genérica, 2A formando 4B, mais C, e pergunta qual seria quem é A, quem é B e quem é C nesse gráfico. Vou analisar o seguinte, que eu só tenho um reagente, que é o A. E a única curva que demonstra a participação de um reagente é realmente a curva 3, olha. O tempo vai passando e a quantidade de reagente, a quantidade de matéria ela vai diminuindo, né? Porque ele vai sendo consumido. Então 3 só pode ser A. Para saber quem é B e quem é C, o tempo vai passando e a quantidade ela vai aumentando, a gente vai analisar a questão estequiométrica. Ele fala que a proporção estequiométrica é uma proporção de 4 para 1. Então, a curva 1 só pode ser D e a curva 2 só pode ser C. Então, a alternativa correta, alternativa B. Então, essa foi, né, gente? Essa valeu. Questão 3. Dá dois gráficos, né? Uma reação exotérmica, e aí ele informa um gráfico de uma reação catalisada, com a menor energia de ativação, e um gráfico não catalisado. Ele quer saber qual é a energia de ativação quando a reação processa sem auxílio de um catalisador. Então ele quer saber dessa reação não catalisada, né, com maior energia de ativação. Galera, tranquilo, né? Qual é a energia necessária para começar a reação? A reação começa com 0 de energia e ela, para começar a reagir, eu tenho que fornecer 80 quilocalorias por mol. Então, essa é a quantidade de energia referente à energia de ativação. Então, item B. Questão 4. Para mostrar a diferença da rapidez da reação entre o ferro e ácido clorídrico, foi utilizado ferro em limalha e em barra, pingando 10 gotas de ácido, 1 mol, em cada material de ferro. Então, ele tinha um tubo com o ferro em barra e outro tubo com o ferro em limalha. E ele pingou a mesma quantidade de ácido. E ele quer saber qual seria a melhor análise dessa reação. Olha, o item B fala o seguinte: mais rápida a reação vai ocorrer em limalha, porque eu tenho a maior superfície de contato. E é isso, né? Quanto maior a superfície de contato do material, mais fácil da reação acontecer, mais disponível essa matéria para que ocorra o choque entre os reagentes. Então, item B. Questão 5. Eu tenho 3 amostras, uma em lâmina, a 2 em lâmina, a terceira em pó. Então, eu já posso analisar que aqui tem maior superfície de contato. Então, se eu analisar só a composição do material,
3 seria mais rápida. Solução ácida. Eu tenho uma solução 0,5 mol, 1 mol e 1 mol. Então, certamente a reação que vai acontecer de forma mais rápida vai ser a reação 3, né? Que é uma reação do alumínio com um ácido, tá? Para chegar mais. Então, vou lá. Na alternativa C, ela fala o seguinte: a reação é mais rápida em 3. E é isso mesmo, né? Por que é mais rápida em 3? Porque é onde eu uso a maior concentração, isso empataria com a segunda amostra, mas ela ganha porque aqui eu tenho a maior superfície de contato. Questão 6. Na questão 6 eu tenho um gráfico onde eu tenho o tempo e o consumo. Então o tempo vai passando, a concentração do meu reagente ele vai diminuindo. Então vamos lá. Para neutralizar 10 ml de uma solução de ácido clorídrico, foram gastos 15,5 ml da solução de hidróxido de sódio, 0,12 mols por litro. Nessa titulação ácido e base foi utilizada a fenolftaleína como indicador para o ponto final da reação. Ele fala que a fenolftaleína ela é rosa em presença de uma base, vocês já cansaram de ver isso no laboratório, né? Mas torna-se, após o final da reação, percebe-se que a solução gradativamente fica incolor à medida que a fenolftaleína reage com excesso de NaOH. Nesse experimento foi construído um gráfico que representa a concentração de fenolftaleína em função do tempo. Então, o que eu estou analisando? O consumo de fenolftaleína ao longo do tempo, depois que ela é totalmente consumida. Tá? Então, eu quero calcular a velocidade de reação depois no tempo de 50 segundos. Então, em um tempo de 50 segundos, houve um consumo de 3 vezes 10 a menos 3 mols. Então, como que eu calculo essa velocidade de reação? Seria o quanto de fenolftaleína que consumiu por 50 segundos. E consumiu quanto? Consumiu 2 vezes 10 a menos 3. Por quê? Inicialmente tinha uma concentração de 5 vezes 10 a menos 3. E após 50 segundos, minha concentração caiu para 3 vezes 10 a menos 3. Então, 5 menos 3, 2 vezes 10 a menos 3 mols de fenolftaleína que sobraram em 50 segundos. Então, a velocidade foi uma velocidade de 4 vezes 10 a menos 5 mols por litro por segundo de fenolftaleína que foi consumida. Tem uma outra pergunta que é o seguinte: explique por que a velocidade de reação não é a mesma durante diferentes intervalos de tempo. Porque a reação, para acontecer, ela depende do choque entre os reagentes. Se eu diminuo a concentração dos reagentes ao longo do tempo, que é o que acontece naturalmente, eu diminuo a possibilidade de choque. Então essa velocidade ela vai diminuindo ao longo do tempo. Não é uma velocidade linear. Então, diminui a probabilidade dos choques entre os reagentes e a formação do produto. Então, por isso que a velocidade ela não é constante. Eu vou encontrar uma velocidade diferente em cada tempo de reação. Essa velocidade, naturalmente, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Questão 7. Ele fala que essa reação de decomposição na formação do NO2, ele tem um Kc igual a 1. Então, ele já informa qual é o Kc. E ele dá duas situações e pergunta em qual situação eu tenho o equilíbrio estabelecido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar qual seria a minha fórmula de Kc, que é a concentração do produto elevado ao coeficiente estequiométrico 2 pela concentração dos reagentes, que seria o N2O4, o tetróxido de dinitrogênio. Né? Vamos lá, na primeira mistura, eu tenho o Kc de 1 igual a 10 a menos 1, que seria a concentração do dióxido de nitrogênio ao quadrado.
dividido pela concentração do tetróxido de nitrogênio, que é 10 a menos 3. Então, em 1, o Kc daria 10 a menos 1, que é diferente de 1. Né? Ele já fala que o Kc ele é igual a 1. Então, o equilíbrio ele acontece com Kc igual a 1. Então, 1 não está no equilíbrio. Para 2, eu tenho o seguinte. 10 a menos 2 ao quadrado por 10 a menos 4. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 4, eu tenho um Kc igual a 1. Então, eu posso afirmar que na segunda mistura eu tenho uma situação em equilíbrio. Tá bom, gente? Questão 8. Para a decomposição do pentacloreto de fósforo, produzindo cloro e tricloreto de fósforo, todo no estado gasoso, tem-se no equilíbrio as seguintes pressões. Então, ele fala qual é a pressão de cada um no equilíbrio. E ele pede para escrever a constante de equilíbrio. Para escrever a constante de equilíbrio, a primeira coisa que tem que fazer é pegar essa representação da reação e colocar ela na forma de reação, de fato. Então ele fala que o pentacloreto de fósforo produzindo cloro e tricloreto de fósforo. Então, o pentacloreto de fósforo produz cloro, Cl2, mais tricloreto de fósforo, PCl3. Se eu analisar a questão estequiométrica, está balanceado. Olha, um fósforo. 5 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, mais 3 do tricloreto, eu tenho 5 átomos de cloro. Então, a questão está devidamente balanceada. Então, qual seria o Kp? Lembrando, gente, que a fórmula de Kp é a mesma fórmula de Kc, não tem nenhuma diferença. A diferença é que a unidade ela é uma unidade de pressão. Nesse caso, está em atmosfera. Então, qual vai ser o Kp? Vai ser a concentração de Cl2 vezes a concentração do PCl3 pela concentração do PCl5. Então, essa seria a constante de equilíbrio. E qual seria o Kp? É só pegar agora essa fórmula e colocar qual é a pressão de cada substância no equilíbrio. Eu tenho que o cloro é 0,4, o PCl3 também é 0,4 e o PCl5 0,2. Resolvendo essa expressão matemática, eu tenho Kp de 0,2. Então, respondi o item D. Questão 9. Questão mais trabalhosa, tá? Mas também tranquilo. Ele quer saber a equação balanceada quando eu tenho o carbonato de cálcio que foi posto para reagir com o excesso de ácido nítrico diluído. Então, vamos lá. Eu tenho o carbonato de cálcio mais o ácido nítrico. O carbonato de cálcio ele é um sal de característica básica. Por quê? Ele é derivado de um ácido fraco e de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. Então ele age como se fosse uma base, apesar de ser um sal. Então tem a formação do nitrato de cálcio, liberação de CO2, mais água, porque é uma reação de neutralização. Também devidamente balanceado. Na verdade, tem que colocar 2 mols de ácido nítrico para balancear. Bom, escreva a equação balanceada da reação, beleza? E calcule a velocidade média da reação em mols por minuto, no intervalo entre 1 e 3 minutos. Vamos lá, qual é a informação que ele coloca na tabela? Ele coloca a quantidade de volume de gás, no caso de CO2, liberado. E ele fala que eu tenho essa reação em condições normais de temperatura e pressão. Ele já fala que o meu volume molar é 25 litros, então cada mol equivale a 25 litros. Como eu quero uma velocidade em mol por minuto,
eu tenho que transformar esse volume em mol. Então, eu tenho que ter esse trabalho mecânico. Olha, 1 mol equivale a 25 litros. Está aqui, olha, volume molar. Então, 0,15 litros, né? 0,15 ml, ou melhor, 150 ml equivale a 0,15 litros. Eu tenho 0,006 mols. Então, 150 centímetros cúbicos na CNTP equivale a 0,006 mols. Eu não tenho que calcular no intervalo de 2 minutos, porque a minha velocidade vai ser entre 1 e 3 minutos. Então, 0,3 litros equivale a 0,012 mols. Galera, vai só calcular essa velocidade. A velocidade média vai ser 0,012 menos 0,06 dividido por 3 minutos. Então, a velocidade média vai ser de 0,002 mols por minuto. Tá? Essa foi a questão um pouco mais trabalhosa. Questão 10. Tranquila, né? Ela pergunta o seguinte: como variam as concentrações das espécies antes e depois do tempo M? Justifique por que desse comportamento. Vamos lá, o que eu tenho depois do tempo M? Eu tenho que a reação atinge o equilíbrio químico. O que seria atingir o equilíbrio químico? A velocidade de formação do NH3 é igual à velocidade de decomposição do NH3. Porque no equilíbrio químico eu vou admitir o seguinte: inicialmente eu só tenho nitrogênio e hidrogênio. Então o tempo vai passando antes do tempo M. A concentração de hidrogênio vai diminuindo, porque ele é reagente. A concentração de nitrogênio vai diminuindo numa proporção de 1 para 3. E a concentração da amônia ela vai aumentando. Até que eu chego em um momento que eu já tenho uma quantidade de amônia e essa quantidade de amônia ela começa a agir como se fosse reagente e se decompõe em gás nitrogênio e gás hidrogênio. O que acontece depois do tempo M? Eu tenho uma velocidade constante. Quando a velocidade é constante, eu admito que essa reação chegou no equilíbrio. Então, a velocidade direta ela vai ser igual à velocidade inversa. Galera, então, essa foi a prova. Eu ainda estou corrigindo a prova, então qualquer dúvida pode mandar uma mensagem no pessoal que eu tiro, tá? Beijinho, até semana que vem.